O milagre de Francisca, quando a fé venceu a urticária. Francisca tinha 27 anos quando a vida dela virou de cabeça para baixo. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, como uma sombra que vai crescendo até cobrir tudo. Começou com coceiras leves nos braços, manchas vermelhas que apareciam e desapareciam. Ela pensou que fosse alergia a algum sabonete ou tecido, trocou de roupa, de shampoo, de detergente, mas nada adiantava. Até que, numa tarde de sábado, depois de comer um pedaço de bolo de amendoim que uma colega do trabalho havia trazido, seu corpo inteiro inchou. Os olhos ficaram tão fechados que mal conseguia enxergar, os lábios dobraram de tamanho, e as mãos pareciam que iam estourar. Foi levada às pressas para o pronto-socorro, onde os médicos confirmaram: urticária crônica severa, com risco de choque anafilático. Você vai ter que evitar amendoim pelo resto da vida, disse o médico, enquanto lhe receitava remédios caríssimos que mal aliviavam os surtos. Mas o pior não era só a doença. Francisca era costureira, trabalhava em casa para sustentar a mãe doente e o irmão mais novo, que ainda estudava. Sem poder sair para buscar encomendas ou ir às feiras de tecido por medo de uma crise, as contas começaram a atrasar. A mãe, que já tomava remédios controlados, ficou desesperada ao ver a filha se desdobrando entre os afazeres e as idas constantes ao hospital. Minhas orações não estão sendo ouvidas, mãe. Francisca chorava à noite, esconderijo no banheiro para que ninguém a visse fraca. Não aguento mais viver assim. Foi então que Dona Maria, uma vizinha idosa que sempre a cumprimentava com um sorriso, bateu à sua porta numa tarde quente. Trazia um prato de canjica e um convite: minha filha, amanhã tem reunião na congregação cristã. Você deveria ir. Lá tem gente que ora de verdade, e Deus escuta. Francisca quase recusou, ela já tinha ido a outras igrejas, já tinha ouvido promessas de cura que nunca se cumpriram. Mas algo no olhar sereno de Dona Maria a fez aceitar. Vou pensar, disse, só para não magoá-la. Naquela noite, enquanto passava a ferro uma blusa, Francisca sentiu as mãos ardendo. Olhou e viu as manchas vermelhas subindo pelos braços novamente. O desespero a apertou o peito. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou, com lágrimas caindo sobre o tecido. No dia seguinte, sem dizer nada à família, vestiu a saia mais simples que tinha, uma de algodão azul marinho, sem estampas chamativas, e seguiu Dona Maria até a pequena sala de reuniões da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, um quadro com os dizeres: a Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com apertos de mão discretos. As mulheres usavam saias longas e blusas de mangas, os homens, camisas abotoadas até o pescoço. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só a voz do ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, que abriu a reunião com uma oração curta, mas cheia de unção: Senhor, abençoa esta reunião. Que o teu Espírito fale aos corações. Francisca sentou-se no fundo, envergonhada, sentindo-se uma intrusa. Mas quando os irmãos começaram a cantar o hino Ó Deus, nós te adoramos, algo dentro dela se mexeu. Não havia instrumentos, só vozes, umas mais firmes, outras trêmulas, mas todas unidas em um só propósito. Ela não conhecia a letra, mas o coração parecia saber: em ti confiamos, ó Pai Celestial. Uma irmã ao seu lado, percebendo sua hesitação, lhe passou discretamente um inário aberto. Francisca segurou o papel com mãos trêmulas, sentindo as lágrimas voltarem. Depois dos hinos, veio a leitura da Bíblia. O ancião leu em voz alta o Salmo 34, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Francisca fechou os olhos. Será que Deus pode me livrar também? Pensou. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como havia sido curado de uma dor nas costas que o impedia de trabalhar. Outra irmã falou da filha que se converteu depois de anos no mundo. Francisca sentia o coração bater forte. E se eu falasse? Mas o medo a calou. Até que, no final da reunião, o ancião anunciou: quem tiver algum pedido especial, pode se aproximar para oração. Francisca hesitou. Dona Maria, como se lesse seus pensamentos, tocou seu braço: vem, minha filha. Deus está aqui. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até a frente, onde alguns irmãos já estavam de joelhos. Um deles, um homem de rosto bondoso, perguntou:
Qual é o seu nome, irmã? Francisca, ela respondeu, a voz falhando. Tenho urticária há 2 anos. Os médicos dizem que não tem cura. O irmão colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com uma fé tão pura que Francisca sentiu como se algo quente descesse sobre ela. Senhor, tu conheces o coração desta irmã. Se for da tua vontade, cura-a agora, em nome de Jesus. Ela não sentiu nada no momento. Não houve luzes, nem vozes, nem arrepios. Só uma paz estranha, como se alguém tivesse tirado um peso das suas costas. Quando abriu os olhos, o irmão sorriu. Confie, irmã. Deus ouve. Francisca agradeceu e voltou para seu lugar, ainda incerta. Na semana seguinte, Francisca voltou. E na outra também. Aprendeu os hinos, começou a participar das orações, a ouvir as palavras do ancião com atenção. Um domingo, após a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, ela sentiu algo mudar dentro de si. Não era mais só o desejo de ser curada. Era uma certeza de que, mesmo doente, ela não estava sozinha. Até que veio o dia do batismo nas águas. Francisca, depois de estudar a Bíblia com as irmãs e entender o significado daquele passo, decidiu se batizar. Na manhã fria de domingo, vestida com um longo vestido branco, ela desceu as escadas da pia batismal, tremendo não pelo frio, mas pela emoção. Quando o ancião a mergulhou na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Francisca sentiu como se nascesse de novo. Não fisicamente as manchas ainda apareciam, mas em seu coração, uma esperança teimosa tinha brotado. Uma semana depois, na reunião de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, uma irmã trouxe um prato de amendoim torrado para compartilhar com os irmãos. Francisca congelou. O cheiro a atingiu como uma faca. Não posso, pensou, recuando. Mas então, uma voz dentro dela sussurrou: confia. Com as mãos suando, ela pegou um grãozinho e o colocou na boca. Esperou. 1 minuto. 2. Nada. Nenhuma coceira, nenhum inchaço, nenhuma mancha vermelha subindo pelo pescoço. Os olhos se encheram d'água. Irmãos, ela se levantou, a voz quebrada. Eu comi amendoim. E não aconteceu nada. Um silêncio tomou conta da sala. Depois, um irmão se levantou, glória a Deus. Outro começou a chorar. O ancião, com os olhos brilhantes, disse apenas: este é o poder da oração, filhos. Não é a nossa fé que cura, é a misericórdia de Deus. Francisca caiu de joelhos. Não era só a cura, era a certeza de que Deus a tinha ouvido. Não no seu tempo, não do jeito que ela imaginava, mas no momento certo. Hoje, Francisca ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Não como uma visitante, mas como uma irmã. Às vezes, quando novas pessoas chegam com dúvidas ou dores, ela se aproxima e conta a sua história. Não com orgulho, mas com humildade, porque sabe que o milagre não foi para ela, mas para que outros crescem. Aprendi que Deus não tira o fardo só para nos deixar livres, diz ela, segurando o inário enquanto canta. Ele tira o fardo para nos ensinar a carregar os dos outros. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade daquele lugar, Francisca descobriu que a maior cura não estava no corpo, mas na alma, na certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. Era uma tarde de domingo quando Francisca notou uma jovem sentada nos últimos bancos da congregação. Os olhos inchados, as mãos trêmulas segurando um lenço amassado. Algo naquela dor silenciosa a fez lembrar de si mesma anos atrás. Sem hesitar, sentou-se ao lado dela e perguntou, com a voz macia de quem já chorou muito: posso orar com você, irmã? A moça, chamada Ana, contava entre lágrimas que havia perdido o emprego e que a doença do filho a deixava sem esperança. Já não sei mais o que fazer, confessou, como se as palavras pesassem mais que o mundo. Francisca não ofereceu soluções prontas, nem promessas vazias. Apenas apertou a mão dela e disse: vem comigo. Levou Ana até a frente do salão, onde as irmãs já se reuniam para a oração da tarde. Não houve sermões longos, nem palavras complicadas.
Apenas vozes unidas pedindo misericórdia, enquanto Francisca, com os olhos fechados, repetia em silêncio: Senhor, como tu me achaste agora esta filha tua. E ali, entre os suspiros e as lágrimas, algo começou a mudar. Na semana seguinte, Ana voltou. Desta vez, com um brilho diferente nos olhos. Recebi uma ligação, contou emocionada. Uma vaga de trabalho, justamente na área que eu precisava. E o médico do meu filho, ele disse que os exames melhoraram. Francisca sorriu, porque já tinha visto aquele milagre antes, notava o mesmo espanto, a mesma gratidão que um dia sentirá. Não foi coincidência, irmã, disse. Foi Deus lembrando que ele não esquece de ninguém. Com o tempo, Ana também passou a frequentar as reuniões de oração, a servir nas campanhas de ajuda aos necessitados, a aprender que a fé não é só pedir, mas também agradecer. E Francisca, observando-a de longe durante os cultos, sentia o coração transbordar. Não pela glória de ter a ajudado, mas pela certeza de que Deus usava até suas cicatrizes para ser luz. Anos se passaram. Francisca, agora uma das irmãs mais ativas na congregação, continuava a ver milagres não sempre da forma que as pessoas esperavam, mas sempre no tempo certo. Um irmão que superou o vício, uma família que se reconciliou, um diagnóstico que se revertia quando os médicos já não tinham respostas. E em cada história, ela via a mesma mão que um dia a levantou do chão. Certa noite, depois de um culto especialmente emotivo, um jovem se aproximou dela. Irmã Francisca, como a senhora consegue ter tanta fé depois de tudo que passou? Ela olhou para o inário que segurava, desgastado pelo tempo e pelas lágrimas de tantos outros, e respondeu: fé não é não ter dúvidas, meu filho. É escolher confiar mesmo quando elas vêm. E olha, apontou para a cruz simples na parede e ele nunca falhou comigo. Nenhuma vez. O jovem baixou a cabeça, como se aquelas palavras pesassem mais que qualquer conselho. Francisca colocou a mão no ombro dele e sussurrou: vem. Vamos orar. E assim, entre as paredes humildes da congregação, onde o Espírito Santo se move sem alarde, mais uma vida começava a ser transformada. Não por força humana, não por mérito próprio, mas pela mesma graça que, anos atrás, havia encontrado uma mulher quebrada e a tornado um vaso de bênção. Porque milagres, Francisca aprendeu, não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são sementes plantadas no silêncio, que brotam quando menos se espera e mudam não só uma vida, mas muitas. E tudo começa quando alguém, como ela fez naquele dia, resolve estender a mão e dizer: vem comigo. O jovem seguiu Francisca até o pequeno altar no fundo do salão, onde a luz amarela das lâmpadas parecia mais quente, como se Deus mesmo estivesse ali, esperando por eles. Os irmãos continuavam louvando, mas agora era como se o coro dos anjos se misturasse às vozes, criando uma atmosfera que envolvia o coração. Francisca ajoelhou-se primeiro, e o rapaz, hesitante, fez o mesmo. Suas mãos tremiam. Não pela fome, nem pelo frio da rua, mas por algo que ele não conseguia nomear, um medo antigo, uma culpa que carregava como uma pedra no peito. Senhor Jesus, Francisca começou, com a voz firme mas cheia de uma ternura que só quem já foi quebrado conhece: este jovem está aqui porque tu o trouxeste. Ele não veio por acaso. O Senhor sabe o nome dele, sabe cada lágrima que ele já chorou, cada noite que passou sem esperança. Mas hoje, Senhor, hoje tu estás escrevendo uma nova história. O rapaz fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma represa dentro dele finalmente tivesse se rompido. Ele não sabia orar direito, então só balbuciou: Deus, me ajuda. Não houve trovões, nem vozes do céu. Mas algo dentro daquele jovem mudou naquele exato momento. Era como se uma corrente invisível que o prendia há anos tivesse se partido. Francisca sentiu isso. Ela segurou a mão dele com mais força e continuou: o inimigo quis roubar a tua vida, mas Deus tem um plano. Hoje, as correntes se quebram. Hoje, você nasce de novo. Quando eles se levantaram, o rapaz não era mais o mesmo. Seus olhos, antes vazios, agora tinham um brilho tímido, como uma chama que acaba de ser acesa. Francisca olhou para ele e sorriu: agora você tem uma família. E uma missão. Nos dias que seguiram, o jovem que se chamava Mateus começou a frequentar a igreja não como um mendigo, mas como um filho.
Os irmãos o acolheram sem perguntar muito sobre o passado. Alguns lhe deram roupas, outros comida, mas o que ele mais recebeu foi amor. Amor que não julgava, que não exigia nada em troca. Amor que, aos poucos, foi sarando as feridas que ele carregava. Mateus não mudou da noite para o dia. Havia noites em que o passado batia a porta, e ele acordava suando, com o coração acelerado. Mas então ele se lembrava das palavras de Francisca: Deus não te abandonou. Ele nunca falha. E assim, pouco a pouco, ele aprendia a confiar. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado para quem quisesse se batizar. Mateus sentiu algo dentro dele pulsar. Não era medo, nem dúvida, era uma certeza. Ele se levantou, e quando desceu as águas, não foi só a água que o cobriu, mas uma paz que ele nunca havia sentido. Quando saiu, os irmãos aplaudiram, e Francisca, lá na frente, chorava de alegria, como se visse um filho renascer. Anos depois, Mateus não era mais aquele jovem perdido nas ruas. Agora, ele estava de pé diante de uma congregação, compartilhando seu testemunho. Eu não merecia nada do que Deus fez por mim, ele dizia, com a voz embargada. Mas ele me encontrou quando eu estava no lixo, me levantou, me deu uma nova vida. E hoje, eu só tenho uma coisa a dizer: se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. No fundo do salão, Francisca observava tudo com os olhos brilhando. Ela se lembrou daquela noite em que, quebrada, havia entrado naquela mesma igreja. Lembrou do pastor que a acolheu, dos irmãos que oraram por ela, do Deus que nunca a soltou. Agora, ela via o fruto daquilo, não só sua vida transformada, mas a vida de Mateus, e de tantos outros que, como ele, haviam encontrado esperança onde só havia desespero. Porque milagres, afinal, não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, são pequenas sementes, um convite, uma oração, um abraço no momento certo que crescem e se tornam árvores frondosas, dando sombra e fruto para muitas vidas. E tudo começa quando alguém, como Francisca fez naquela noite, resolve estender a mão e dizer: vem. Deus tem algo melhor para você. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim com louvores de gratidão, Mateus se aproximou de Francisca com os olhos úmidos. Ele segurou suas mãos, ainda trêmulas, e falou com uma voz que agora carregava uma paz que não existia antes. Irmã Francisca, eu não sei como agradecer. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Não estaria vivo. Ela sorriu, apertando suas mãos com força, como quem segura algo precioso que quase se perdeu. Não foi eu, meu irmão. Foi Deus. Ele só usou minhas mãos, minhas palavras, minhas lágrimas também. Porque eu já estive onde você esteve. Já achei que não tinha mais jeito. Mas olha só o que ele fez. Mateus baixou a cabeça, como se o peso daqueles anos difíceis ainda doessem, mas agora de um jeito diferente, como uma cicatriz que conta uma história de vitória. Então, ele olhou para os lados, para as pessoas que o cumprimentavam com sorrisos sinceros, para os irmãos que o abraçavam como se o conhecessem há anos. E agora? Ele perguntou, com uma esperança tímida no rosto. O que eu faço daqui para frente? Francisca não hesitou. Ela o levou até a frente do salão, onde o pastor ainda conversava com alguns obreiros. Ao vê-lo se aproximar, o homem de Deus abriu um sorriso largo, como quem já sabia o que viria. Pastor, Francisca começou, o irmão Mateus quer servir. Ele quer viver essa nova vida de verdade. O pastor colocou a mão no ombro de Mateus, olhando fundo em seus olhos, como se visse não só o homem quebrado que ele fora, mas o servo que ele poderia se tornar. Meu filho, a obra de Deus não é só para quem nunca errou. É para quem foi resgatado do lodo, para quem conhece o valor da misericórdia. Você tem um testemunho poderoso. E Deus vai usar você para puxar outros das trevas, assim como você foi puxado. Mateus sentiu algo arder dentro dele. Não era vergonha, não era medo. Era um chamado. Nas semanas que seguiram, ele começou a frequentar os cultos não só como um espectador, mas como parte da família. Aprendeu a tocar um instrumento na escola bíblica, ajudava a arrumar as cadeiras, visitava os doentes com os obreiros. E toda vez que via alguém com o olhar perdido, como se eu fora um dia, ele se aproximava e falava as mesmas palavras que Francisca lhe dissera. Vem. Deus tem algo melhor para você.
Um dia, meses depois, um jovem entrou na igreja com a cabeça baixa, as mãos marcadas por brigas, o coração cheio de ódio. Ele tinha ouvido falar daquele lugar onde as pessoas mudavam, mas não acreditava. Até que Mateus, com sua camisa simples e seu sorriso tranquilo, sentou ao seu lado no banco e contou sua história. Não com orgulho, mas com lágrimas nos olhos, como quem sabe que só a graça explica o milagre que é estar ali. Eu já fui como você, ele disse. Mas Deus me tirou do buraco. E Ele pode fazer o mesmo por você. O jovem olhou para ele, desconfiado, mas algo em Mateus, talvez a paz, talvez a sinceridade, fez com que ele ficasse. E quando o culto terminou, ele não saiu correndo como planejara. Ficou. Porque algo dentro dele, algo que ele nem sabia que existia, tinha sido tocado. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre que começou com Francisca se espalhava em ondas. Mateus, que um dia entrou arrastado pela dor, agora puxava outros para a luz. E a igreja, que para muitos era só um prédio, se tornava um farol, um lugar onde Deus, através de pessoas comuns, fazia coisas extraordinárias. Porque milagres não são só curas instantâneas ou sinais no céu. Às vezes, são vidas que se reconstruem tijolo por tijolo, com ajuda, com oração, com amor. E o maior milagre de todos é ver um coração endurecido se tornar terra fértil, onde a palavra de Deus pode crescer e dar fruto. E tudo começa quando alguém, como Francisca, como Mateus, resolve estender a mão e dizer: vem. Deus tem algo melhor para você. O milagre completo. Anos depois, quem passava pela praça da pequena cidade via algo que antes parecia impossível. Mateus, agora com os olhos brilhantes e as mãos calejadas de tanto servir, liderava um grupo de jovens que, como ele outrora, haviam chegado arrastados pela vida. Entre eles estava Lucas, um rapaz que carregava a culpa por um erro do passado, e Maria, uma mãe que acreditava não ter mais forças para sorrir. Mas ali, entre as paredes daquela igreja que já não era só um prédio, eles encontraram o que Francisca e Mateus haviam encontrado, um lugar para recomeçar. O milagre não foi só a transformação de Mateus, foi a cadeia de vidas que ele tocou. Lucas, que pensava não merecer perdão, aprendeu a perdoar a si mesmo quando viu Mateus ajoelhado ao seu lado, chorando não por sua dor, mas com ele. Maria, que achava seu coração seco, sentiu brotar esperança ao ver suas filhas rindo novamente, abraçadas por uma comunidade que se tornou família. E assim, o que começou com um gesto simples, uma mão estendida, uma palavra no momento certo, virou um rio de graça que inundou ruas, casas e corações. Reflexão final. Milagres raramente vêm com trombetas ou clarões. Eles chegam silenciosos, como sementes plantadas no escuro, que um dia rompem o chão em flores inesperadas. O verdadeiro milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós e, através de nós, nos outros. Francisca nunca soube quantas vidas sua fé moveria, Mateus nunca imaginou que sua cicatriz se tornaria um mapa para outros perdidos. Mas Deus sabe. Ele sempre soube que as maiores revoluções começam quando alguém ousa acreditar que, mesmo no deserto, a água ainda jorra. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um coração disposto. Você pode não ver o final da história, pode não ouvir os ecos da sua bondade, mas cada ato de amor é uma pedra no lago e as ondas vão mais longe do que seus olhos alcançam. O milagre não está apenas em ser curado, mas em se tornar cura. Em ser a mão que puxa outro da escuridão, mesmo que você mesmo ainda esteja aprendendo a caminhar na luz. E assim, a história continua, porque milagres não têm ponto final. Eles são convites. E o próximo capítulo pode começar com você.